com vocês? Eu sou Viviane Santos, eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas muita gente já está conseguindo participar da aula, né? A gente não está sozinho aqui, você que está aí em casa também pode fazer essa participação, tá certo? É só entrar no app do Educa Recife para fazer comentários enquanto a aula acontece. E caso você queira rever o conteúdo da aula, tá aí o QR Code na sua tela, aponta a câmera do seu celular, tá certo? Baixa o aplicativo e faz o login. E caso você queira rever a aula, ela fica disponível também lá no YouTube, no nosso canal Educa Recife, tá certo? Quem faz a tradução hoje para a língua brasileira de sinais é a nossa intérprete Helena. Seja muito bem-vinda, Helena. E no chat, para fazer a comunicação com vocês, eu tenho a professora Camille Borba, também de língua portuguesa. Vamos falar com ela? Olá, lindezas, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, eu estou aqui particularmente ansiosíssima por essa aula e pela interação, com vocês e para aprender bastante com a professora Viviane. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, joguem aqui no chat, eu já estou aqui esperando vocês, tá certo? Um beijo. Isso, podem mandar perguntas para ela, que eu tenho certeza que ela vai adorar conversar com vocês, do mesmo jeito que eu também. Tá certo? A nossa aula é sobre um tema que a gente mais ou menos vem discutindo também, né? Quando a gente fala de narrativa, a gente sempre vai e volta no conto. Então, é sobre o conto, tá certo? E ler contos, minha gente, por que é importante ler contos? Ler contos, assim como ler narrativas, ler crônicas, ler poemas, é importante porque estimula a nossa imaginação, né? Faz com que a gente queira criar universos novos, situações que não existiram na realidade, ou que podem até ter sido inspiradas em alguma coisa que aconteceu, e aí a gente torna tudo ficcionalizado, né? Ou seja, dá esse ares de não real, de coisa que a gente imaginou e criou. Então, qualquer texto narrativo, na verdade, vai proporcionar para a gente ares imaginativos, ou seja, vai fazer com que a gente possa liberar a nossa imaginação e criar universos diversos. Eu trouxe para vocês, para a gente começar a nossa aula, na verdade, um conto popular, que talvez aí nem todo mundo tenha lido ainda ou ouvido falar, mas que eu tenho certeza que a gente automaticamente, assim que lê, consegue fazer uma analogia com uma outra história que é bem conhecida, que a gente consome muito em história infantil, né, como um conto de fada, e a gente vai tentar fazer uma analogia entre essas duas histórias. O conto que eu trouxe para vocês se chama A Madrasta. O nome já é bem sugestivo, né? Eu vou ler para vocês, tá certo? Havia um viúvo com 3 filhas. Um dia resolveu casar-se de novo. Casou-se com uma mulher muito má, que tinha ódio às meninas. Fazia-as trabalhar como verdadeiras escravas. No quintal havia uma grande figueira, que é uma árvore, tá? Quando chegou o tempo dos figos, a madrasta botou as meninas lá, tomando conta, para que os passarinhos não bicassem os figos. Ou seja, elas ficaram de prontidão, né, de alerta, para que os pássaros não atacassem a árvore. As 3 coitadinhas passavam debaixo da figueira o dia todo, dizendo aos passarinhos que se aproximavam: "Xoxô, passarinho, aí não toques o biquinho, vai-te embora pro teu ninho." Ou seja, as meninas ficaram lá de prontidão, em alerta, cuidando da árvore, porque era uma árvore da madrasta. Então, elas precisavam ficar de castigo lá. Mas, mesmo assim, aparecia um ou outro figo bicado e a madrasta batia nas 3. No dia em que o homem fez uma longa viagem, ou seja, o pai das meninas, a madrasta aproveitou-se para mandar enterrar vivas as coitadinhas. Quando o homem voltou e indagou das filhas, a mulher má respondeu que tinham caído doentes e morrido, apesar de todos os remédios. E aí começam as ações mentirosas do conto, né? A gente tem vários personagens, a gente tem 3 meninas, e também temos a madrasta e também temos o pai das meninas, né? E aí a gente já percebe como a história se organiza, quem são as pessoas que são boas, bem intencionadas, e quem é aquela má intencionada que vai fazer maldades com relação às meninas, tá certo? Aqui a gente já percebe que o tempo não é exatamente definido, a gente também tem um espaço ali, que é a casa, meio que um espaço aberto, né, uma área verde, onde as meninas observam a figueira, etc. Mas a gente não tem um espaço tão bem definido também. Vamos continuar a história.
O pobre pai ficou muito triste, mas aconteceu que no lugar onde as meninas tinham sido enterradas, brotou logo um lindo capinzal, feito de cabelos delas. Quando batia o vento, o capinzal murmurava: "Xoxô, passarinho, aí não toques o biquinho, vai-te embora pro teu ninho", que era a música que as meninas cantavam que entoavam, na verdade, para que o passarinho não mordesse o figo, né? Um tratador dos animais da casa, andando a cortar capim, ouviu aqueles murmúrios e teve medo de mexer nas pontinhas. Foi contar o caso ao patrão. O patrão não quis acreditar e disse-lhe que cortasse o capim com murmúrio e tudo. O tratador obedeceu, mas quando levantou a foice para cortar, ouviu novamente a voz misteriosa que dizia: "Capineiro de meu pai, não me cortes os cabelos, minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou pelo figo da figueira que o passarinho bicou". Então aqui a gente já tem um desdobramento da história, ou seja, as meninas que tinham sido enterradas não morreram, né? Porque se elas ainda estão entoando o cântico e falando com as pessoas do lado de fora, significam que elas ainda estão vivas. Ou arranjaram um jeito de fazer com que a música perpetuasse. E aí o carpinteiro, que foi tratar da árvore, suspeitou: opa, tem alguma coisa errada aqui acontecendo. Então ele foi lá falar com o seu patrão de que tinha escutado as vozes das meninas. O tratador foi correndo contar o caso ao patrão, com um grande susto na cara. De tanto insistir, o pai foi lá conferir. E então ouviu o lamento das filhas enterradas. Mandou buscar uma enxada e cavar. Retirou-as da terra, vivas por milagres de Nossa Senhora, que era a madrinha das três. Quando voltaram para casa, na maior alegria, deram com a madrasta morrendo. Um castigo do céu tinha caído sobre ela. Essa história, minha gente, que parece que é triste e acaba tendo um final até feliz, não sei se feliz, mas um final justo com todo mundo, né? As meninas que acabam sobrevivendo, a madrasta que acaba sendo punida e o pai que consegue recuperar as filhas perdidas, é muito semelhante a uma outra história, a da Cinderela, né? Que eu tenho certeza que muita gente aí já deve ter lido, assistido no cinema, numa série de TV, né? Porque ela é muito popular. Então, perceba como esses dois contos existem e eles se assemelham em algumas questões. Por exemplo, as personagens são basicamente as mesmas. A gente tem 3 meninas na Cinderela também. A gente tem a figura da madrasta, a gente tem um pai que é ausente, tá certo? Então, tudo isso vai acontecendo e apresentando similitudes, ou seja, coisas que são parecidas. Professora Viviane. Diga. Minha avó contava muito pra mim esse conto da madrasta. Olha muito. aí. Eu lembro ainda da musiquinha da minha avó cantando. E aí é interessante a gente pensar como a gente não tem uma autoria definida, né? Os contos populares, eles acabam se difundindo na cultura, na memória dos nossos mais velhos. E eu lembro muito, eu muito pequena, eu achava maravilhosa, mas eu achava aterrorizante essa história. Mas eu gostava muito da parte da cantoria, porque a minha avó cantava pra mim. E aí isso é bem afetivo. E eu não fazia ideia de que se chamava A Madrasta, o conto. Mas era mais esse bem comentário. sugestivo, né? Exato. E é interessante justamente porque o conto popular ele é uma herança oral, né? Ou seja, ele é transmitido muito por meio da fala. A gente não tem tanto... Por exemplo, para falar esse conto, muito provavelmente ela lia para você? Ou ela contava de cabeça? Ela contava de cor. Tá vendo? De cor. Ou seja, do coração, né? Decore. Decore, do coração. Então, o conto popular tem essa característica de ser transmitido oralmente. Assim, desculpa, na versão da minha avó era só uma filha. Era justamente isso que eu ia dizer. Muito provavelmente, na versão da sua avó, tinha alguma coisa diferente da versão que eu contei aqui, né? Mas usando 3 meninas, a gente se aproxima muito mais da Cinderela, se bem que a Cinderela é uma só, né? Na história da Cinderela, as 2 irmãs são vilanescas quanto a mãe, né? Que bom, achei legal. Eu não conhecia. Não me contaram essa história quando eu era criança. Como vocês acham que esse conto se parece com a história da Cinderela? A gente já sabe que sim, né? Que eu spoilei aqui, eu já dei o bizu antes da hora. E quais são os elementos diferentes com relação ao conto de fadas da Cinderela? A Cinderela tem uma fada madrinha. Um tópico importantíssimo que faz com que a história toda aconteça com mais facilidade, né? Cinderela não está sozinha. Nesse conto aqui, que a gente leu, nesse conto popular, não há uma fada madrinha.
Mas há também o carpinteiro, que é quem faz essa ponte, que ajuda as meninas quando elas mais precisam, quando elas estavam lá enterradas na árvore. Segundo ponto, a Cinderela ela sofre sozinha, né? Enquanto as irmãs são protegidas pela mãe, que no conto da Cinderela é a madrasta da Cinderela. Nesse conto específico, a madrasta era a madrasta das três. Então, não há uma protagonista que faz sozinha, uma heroína sozinha contra a madrasta. Cinderela vai ao baile do reino, isso é clássico, né? Tem que ter um baile para poder encerrar os contos de fada de forma bem feliz. Aqui não há baile. Então, a gente percebe que o elemento mágico, ele não é tão óbvio, porque ele não tem um feitiço, ele não tem uma fada madrinha, uma pessoa que personifique essa magia. Mas ela acontece, né, de forma, assim, intrínseca. Se você olhar para o conto que eu narrei, se você prestar atenção, as meninas não teriam como sobreviver a serem enterradas vivas, a passarem vários dias debaixo de uma árvore, cantando, chamando por alguém, de forma tão calma. Então, o fato de elas terem sobrevivido já é por si só um elemento mágico, né? Um elemento inusitado. É isso. O pai de Cinderela morre na história. Já no conto, o pai é quem salva as meninas. Então, a gente substitui a versão heróica aqui no filme da Cinderela e na história da Cinderela. É muito dada ao príncipe, né? Tem essa figura heróica. No conto do popular, a gente tem o pai exercendo essa figura heróica. A principal diferença entre eles é que a madrasta é um conto popular, enquanto Cinderela é um conto de fadas, também popular, mas que carrega no título a fantasia, né? Conto de fadas. Então, automaticamente, a gente sabe que terá elementos mágicos reconhecíveis, enquanto o conto popular, isso não é tão perceptível no primeiro olhar. A gente vai perceber isso apenas quando a gente esmiuça a narrativa para achar esses elementos. Por exemplo, o fato da madrasta ter sido punida, a gente não sabe por quem. E em qual circunstância. Foi a santa que protegia as meninas? Pode ter sido. E isso, por si só, já é um elemento que faz a gente questionar a magia no texto. Você sabe o que é um conto popular? Sabe definir para mim o que é um conto popular? Não? Então, a gente vai tentar definir aqui. Ó. O conto popular é um relato oral e tradicional de contornos verossímeis e também ocorrendo dentro do maravilhoso e do sobrenatural, que são elementos que vão dar esse tom mágico à narrativa, coisa que a gente olha e suspeita logo de cara. Isso aqui não acontece na vida real, não. Toda vez que isso acontecer, isso está muito provavelmente vinculado ao fantástico ou ao maravilhoso. Ou seja, ele utiliza uma realidade crível, ou seja, que pode ser acreditada facilmente, a gente consegue acreditar nessa realidade, mesmo que também possa ocorrer algo de difícil explicação. Por exemplo, o fato das meninas terem sido enterradas vivas. A gente consegue acreditar que isso poderia acontecer. Contudo, fazer com que elas sobrevivam por tantos dias torna a narrativa menos crível. Alguma coisa precisa ter acontecido com elas, alguma ajuda precisa ter acontecido a elas, para que elas consigam sobreviver a esse fato tão nefasto, né, tão ruim da madrasta. Por exemplo, o conto que lemos, a madrasta enumera uma série de fatos que poderia ter ocorrido na realidade, embora permanecer viva, depois de ser enterrada, seja algo extremamente difícil. Era o que eu estava falando, né? A madrasta até poderia ter pedido para as meninas observarem a figueira, que era a árvore, para que os figos não fossem comidos pelos pássaros. Até aí tudo bem. Mas o fato delas passarem muito tempo na figueira já é questionável, né? Daí para frente, a história desanda com relação à realidade. Não tem como eu enumerar os fatos que acontecem, as meninas cantarem o tempo todo, por exemplo, as meninas serem enterradas, continuarem cantando depois de enterradas, o carpinteiro escutar o canto, sendo que já tinha surgido uma árvore no lugar em que elas tinham sido enterradas. Então, tudo isso soa pouco crível, faz a gente questionar a realidade do conto. Enquanto que em Cinderela, temos uma ajuda da fada madrinha, um ser fantástico e mágico e óbvio que está usando magia. Então, a gente tem essa diferença aí basilar entre os dois contos, embora os dois contos possuam esse elemento fantástico, né? Essa habilidade de lidar com o maravilhoso também. A linha entre o comportamento certo e o errado também se torna muito tênue nos contos populares, eu não sei se vocês perceberam.
as atitudes extremas das personagens nos fazem questionar suas bondades e intenções. No conto popular, a gente consegue questionar, opa, será que essa pessoa é boa mesmo? Será que ela é má? Será que a narrativa vai dar um desfecho para ela justo? E isso acontece também nos contos de fadas, né? Normalmente a madrinha, a bruxa má, o vilão da história, ele tende a ter um final ruim, porque isso é sintomático, ou seja, isso significa que pessoas ruins, que têm comportamentos ruins, precisam ser punidas pelos seus comportamentos ruins, tá certo? Se eu tenho um vilão que passa a minha história toda aprontando, e no final ele se safa, ou seja, ele sai sem nenhum problema da narrativa, eu falhei em passar a ideia principal, que é, se eu ajo de forma ruim, eu vou ter recompensa ruim. Isso é uma máxima? A gente não sabe, né? Tem muita gente que faz coisa ruim e se sai numa boa. Mas para as histórias que têm esse caráter educativo, que vão ser lidas para crianças, às vezes em fase de desenvolvimento, e também essas histórias já são tão poderosas que elas habitam o imaginário popular, né? Elas já são conhecidas por todo mundo. Então ninguém quer ver uma versão da Cinderela em que ela termine triste no final. A gente ficaria muito desapontado, né? Então, a justiça para todas as personagens no conto, seja ele conto popular, seja ele conto de fadas, tá certo? E a moral das histórias. Na maioria das vezes, os contos populares ou de encantamento não obedecem a uma moral de princípios. Em tese, a moral corresponde a um conjunto de normas de comportamento destinadas a regular as relações entre os indivíduos. Essa citação não é minha, é do Ricardo Azevedo. Mas por que ele está falando sobre isso? A moral é extremamente duvidosa em contos populares ou em contos de fadas. Então, eu tenho uma pessoa que está agindo de forma nefasta e ninguém chega para ela para dizer, olha, esse teu comportamento aí não é legal, não. Eu só vou conseguir o julgamento dessa personagem no final da história. E muitas vezes esse julgamento não é dado de forma a obedecer à ética, a obedecer às leis de uma cidade, por exemplo, ou de um reino, né, do nosso reino fictício. A gente nem sabe quais são as leis do reino. A gente não fica sabendo. Então, a moralidade dentro dessas histórias é muito dada pelo divino, pelo destino, às vezes, também. O destino e o divino são aqueles responsáveis por garantir que a moral duvidosa dessa personagem seja punida, tá certo? Fica tudo nas mãos da própria narrativa. Por exemplo, a moral da madrasta se mostra muito duvidosa, né? No primeiro conto popular, quando ela enterra as 3 enteadas. Da mesma forma, a moral da madrasta da Cinderela também não parece muito boa, visto que ela obrigava a menina a lhe servir constantemente. Vocês acham que uma pessoa que enterra as suas próprias enteadas, ela é uma pessoa boa? Ela é uma pessoa que obedece a uma ética particular e a uma ética social? É um comportamento que todo mundo acha legal? Obviamente que não, né? Então, perceba que ela é uma personagem, a vilã do conto, e o vilão ou a vilã do conto de fadas, ele muito provavelmente estará à margem da moralidade. Isso significa que o argumento dele também pode não ser muito justo para a prática daquela vilania. Por exemplo, a gente não sabe por que a madrasta era ruim com as enteadas, por exemplo, se elas eram filhas do marido dela. Então, por que esse ódio com relação às filhas? Era ciúme? Era porque ela não conseguia ter filhos? O que é que motivava esse ódio com relação às meninas? A gente não consegue saber. Tudo que a gente sabe é que ela odeia. E mesmo que houvesse um motivo, ele não justificaria o fato de enterrá-las viva, né? Porque nenhum motivo justifica o homicídio. Então, de toda forma, ela estaria à margem da moralidade, à margem da lei. Mesmo que a gente não conheça as leis do conto de fadas, né? A gente se baseia nas nossas. Em ambos os casos, temos um cenário negativo, né? Ou seja, as duas personagens são amorais, estão fora da moralidade, tanto a madrasta da Cinderela quanto a madrasta das meninas. As duas são madrastas, madrasta 1 e madrasta 2. Seja pela prática de crimes, pela madrasta que enterrou as meninas, seja pela outra madrasta exploradora da Cinderela, né?
As duas cometem crimes, né? O problema é que a madrasta do conto popular, o crime é mais perceptível, né? A gente consegue dar nome logo. Na madrasta da Cinderela, parecem uns maus tratos, mas aí ela não agride fisicamente a Cinderela, mas de toda forma ela a trata muito mal. Então isso pode ser considerado uma violência doméstica, por exemplo. Então as duas são criaturas muito, né, difíceis, para não dizer coisa pior. A justiça nos contos populares se fará pela escolha do lado pelo qual você viverá, ou seja, a prática do bem ou do mal pela personagem. Se você faz o bem, você colherá o bem e vice-versa. Essa é uma máxima da narrativa, do conto popular. Ela não é uma máxima da nossa vida, tá certo? Não é porque a gente faz coisas boas que a gente vai receber apenas coisas boas. A vida é muito mais complexa que isso, né? Mas é aconselhável que não se façam coisas ruins também. Porque aí, quando acontecer alguma coisa ruim com a gente vai achar logo que é o quê? Uma consequência. Meu Deus, eu bati meu pezinho ali na poltrona. Aí eu penso logo que foi castigo. Estou sendo castigada por alguma coisa que eu disse, que eu fiz durante o meu dia. Não é assim que a gente pensa? Essa é uma máxima de causa e consequência muito comum à narrativa, né? Porque eu preciso estabelecer quem é bom e quem é mal, e eu preciso dar consequência àquela atitude. Então, se a madrasta enterrou as meninas e se essa é uma atitude ruim, ela precisa ter uma consequência para isso. Por exemplo, o carpinteiro que salvou as meninas. Ele fez uma ação boa, né? Será que no futuro, se a narrativa se estendesse, ele teria uma consequência boa? Com certeza, né? Ele ajudou o patrão a encontrar as meninas. Então, provavelmente ele será recompensado. Não há garantias disso, mas provavelmente seria recompensado se a narrativa se estendesse. Então, esse jogo de causa e consequência vai ser muito comum às narrativas, especialmente, tanto faz, se curta, se longa, tá certo? A dualidade entre o bem e o mal é muito comum, como eu estava falando, né? Ela existe como forma didática de nos mostrar quais comportamentos são adequados e quais não são, causando uma ideia de consequência que nos ensina a viver no coletivo, visto que o coletivo está pautado em regras e leis que nos permitem conviver. Ao contrário do reino encantado, em que a gente não conhece as leis, não conhece as normas de convivência, a gente vive em uma sociedade estruturada. Então, a gente sabe quais são as regras sociais que a gente precisa obedecer para não ser preso, para não para não entrar numa situação desconfortável com o outro, para viver em paz e em harmonia com todo mundo. Então, essa ideia de bem e mal, ela é obedecida na vida real por esse conjunto de regras sociais que a gente tem, que nos define, ok? Se no mundo real temos as leis para nos dizer o que podemos fazer, essa justiça no conto vem de fontes misteriosas, divinas, a justiça das ações. E aí eu trouxe um trechinho, que é do finzinho do conto. Ele vai dizer assim: quando voltaram para casa, na maior alegria, deram com a madrasta morrendo. Um castigo do céu tinha caído sobre ela. Ninguém sabe o porquê ou por quem, mas a madrasta é punida. Então, nesse trechinho aqui, fica muito óbvio que a gente não sabe, de onde veio essa punição. Pode ter sido de um ser divino que olhou, julgou-a e já a puniu. Pode ter sido pela santa, que era a madrinha das meninas, ou seja, as meninas eram protegidas por um ser divino também. Ou pode ter sido o destino, tá certo? Mas o conto popular só aborda fantasia? Será que ele fica limitado a esse aspecto fantástico ou será que ele consegue falar sobre outra coisa? Ao contrário do que se poderia pensar, o fato de serem de ficção e poderem conter aspectos mágicos e de encantamento, nem de longe tira dos contos populares sua extraordinária capacidade de abordar a vida concreta e, mais ainda, de especular sobre ela. Temas como heróis tolos que fazem tudo errado, mas mesmo assim se dão bem, moças ou moços que não conseguem rir e se dispõem a se casar com alguém que saiba alegrá-los, traição, ciúmes, orgulhos, mentiras, vaidades, vinganças, invejas e ódios. Esse trecho também é do Ricardo Azevedo. A gente percebe, então, que os temas são diversos e se assemelham muitíssimo com o que a gente vive na realidade, né? Temas como traição, vingança, mentiras, tudo isso a gente vivencia na nossa vida. A gente prefere não vivenciar, mas em algum momento a gente vai acabar vivenciando, né? Então, perceba que o conto popular, ele vai na fantasia e flerta muitíssimo com a realidade, certo? Vamos
Vamos então testar o nosso conhecimento. A nossa aula está chegando ao fim, então eu vou fazer 2 perguntinhas. E aí você em casa pensa aí para responder. Será que você conseguiu absorver nessa aula? Ó, o conto popular é um tipo de narrativa ou é um texto dissertativo argumentativo? Será, hein? E aí, pessoal? Essa tá fácil. Tá fácil? Ó, verdadeiro é uma narrativa, assim como o romance, né? Assim como a fábula, tá certo? Segunda pergunta, o conto popular não apresenta elemento fantástico. Isso é verdadeiro? Eu acabei de falar aqui que ele pode misturar sim, ele se assemelha em algumas temáticas com a realidade, mas ele pode também ter elemento fantástico, que não está tão óbvio e evidente, mas a gente vai destrinchando e descobrindo, tá certo? Então isso é falso. E aí vocês aí de casa se divertiram, entenderam tudinho sobre o conto, gostaram da madrasta? Eu gostei, tá certo? Foi uma alegria e agora a gente se despede. Vamos passar para a professora Camila. Professora Vivi, o chat aqui estava animadíssimo, viu? Tínhamos Ana, tínhamos Yasmin e tínhamos mais... Nossa, sumiu aqui o chat, mas tínhamos 3 alunas aqui que estavam comentando. E a aula de hoje foi muito boa, né? Eu achei interessante. Gostei muito de ver um conto da minha infância, assim, que eu nem sabia que tinha algum registro escrito. Foi maravilhoso. E, gente, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Então, até a próxima. Participem. É muito mais legal quando vocês dão o ar das suas graças aqui no chat. Aparecem magicamente, né? Exatamente. Eu vou embora também, minha gente. Um cheiro e até a próxima aula.